Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. No review de hoje, nós iremos falar de um teólogo que eu sou totalmente fã. Fã da sua escrita, fã da sua piedade, fã da sua forma de tratar as escrituras com interpretação muito bem elaborada. Eu costumo dizer que eu posso chamar ele de uma prensa de oliveira, né? Porque ele pega um versículo e prensa ele e tira, exaure daquele versículo tudo aquilo que o versículo pode nos ensinar. Então, todas as obras que você puder encontrar deste autor, que eu te indico, compre todas as obras. Desde os livros maiores até mesmo aqueles livretos de 40 páginas, pode comprar porque vale a pena. Eu estou falando do doutor Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Martyn Lloyd-Jones, Batismo e os Dons do Espírito Santo, da editora Carisma, tá certo? Antes do nosso review, eu te convido a você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, curte, comente aqui também. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo para o maior número possível de pessoas, tá certo? Se você já leu este livro ou qualquer outro livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, comente aqui embaixo, deixe o seu comentário que você achou e nos indique alguma literatura dele para a gente poder estar apresentando aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. O Batismo e os Dons do Espírito do Dr. Martyn Lloyd-Jones é um livro que chegou para trazer todo o entendimento concretizado sobre a questão dos dons, né, continuidade dos dons, tá certo? Aqui Martyn Lloyd-Jones está quebrando uma barreira, porque ele, além de ser um reformado calvinista, ele é alguém que, a passar do tempo, ele mudou sua mentalidade. Porque no começo ele não acreditava muito nas continuidades dos dons, certo? Mas depois de um tempo ele mudou, ele percebeu, ele lendo as escrituras, ele sentindo a presença de Deus, ele percebeu que o Espírito Santo continua capacitando pessoas com batismo, tá certo? Antigamente a visão dele era que o batismo só aconteceria juntamente no ato da conversão. A pessoa se convertia e recebia o selo do Espírito, que era o batismo no Espírito Santo. Só que depois de um tempo ele mudou. Ele passou a acreditar que o batismo é posterior à convenção, tá certo? Então, esse livro, quando foi lançado no Brasil, algumas pessoas fizeram críticas porque disseram que a editora não lançou corretamente, ou seja, não lançou a obra completa, modificou alguma coisa, porque tá errado, Martyn Lloyd-Jones não deve ter falado isso, só que não, viu? A editora não modificou nada, está 100% original, 100% original, tá certo? Isso eu posso falar até mesmo porque eu já estou lendo esse livro há um bom tempo e você vai perceber na leitura que até algumas indicações de hora e de data e de locais específicos que poderia ser mudado, aqui tá igual o Martyn Lloyd-Jones escreveu, tá idêntico, tá bom? Então aqui é uma cópia perfeita, uma tradução perfeita do original do inglês para o português, tá certo? A primeira edição vendeu bastante, a editora Carisma vendeu todos os exemplares da primeira edição, então eu já consegui pegar a segunda edição, tá certo? Uma diagramação muito bem elaborada da editora Carisma, muito bem boa, uma diagramação perfeita para você ler, tá certo? Tem ainda aqui umas questões mais de luxo, vamos dizer assim, né? Mais de luxo, né? Os capítulos com a página preta, tá bom? O design, eu sou muito apegado à questão de design, né, de arte, eu acho muito interessante. Eu sou, na verdade, um crítico e também um usuário, né, da beleza das artes. Então, essa arte, na verdade, todas as artes da editora Carisma até hoje são perfeitas. Para mim, o design da Carisma tá 100%, eu dou para ele 100% de valor porque é algo sensacional, tá bom? Então, o design perfeito, né? Chama a atenção, tá certo? Tem uma parte invernizada aqui do nome, né? O batismo e os dons do Espírito, né? Martyn Lloyd-Jones, o poder e renovação segundo as escrituras, segunda edição, todos aqui feito, passado vernil, né? Esse é o vernil mais chamado vernil localizado, né? O verniz localizado, que foi feito não em toda a página, mas algumas partes da página, como também aqui na sua lombar, tá bom? Esse azul ficou sensacional, tá certo? Esse livro, ele tem mais ou menos 24 capítulos, tá bom? 24 capítulos deste livro. Ele vai falar no primeiro capítulo, o batismo com o Espírito da regeneração. Ele vai fazer essa separação
da regeneração, que é a salvação e o batismo sendo posterior. Segundo, certeza bendita. Terceiro, alguma coisa acontece conosco. Quarto, cheio do Espírito. Quinto, a percepção da sua presença. Sexto, alegria, amor e entendimento. Sétimo, ousadia para falar. Oitavo, dons que certificam. Nono, como agradar o Espírito. Décimo, teste os Espíritos. 11, discernindo a palavra. 12, garantia contra o engano. 13, Jesus é o Senhor. 14, buscando os dons. 15, o 15º, o controle do dom de línguas. 16º, o batismo do Espírito e a santificação. 17º, o selo do Espírito. 18º, algo pelo valor, algo pelo que vale a pena lutar. 19º, receba o Espírito. 20º, buscando o batismo do Espírito. 21º, quando o desânimo vem. 22º, bem-aventurados que choram. 23º, a igreja, o Pentecostes. 24º, o caminho para o avivamento, tá certo? Martyn Lloyd-Jones, ele vai fazer aqui a elaboração muito bem feita. E o mais interessante aqui é que o prefácio do livro, né, o prefácio aqui da edição do livro aqui foi feito pelo seu neto, né? O prefácio em inglês foi feito pelo seu neto. O mais interessante aqui é que na introdução do livro, né, quem faz a introdução do livro é o neto do Dr. Martyn Lloyd-Jones, ou seja, é o senhor Christopher Kertolds, né? Kertolds, eu acho que é assim que se escreve, Kertolds, né? Ele é neto do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá bom? E ele confirma aquilo que a editora já tinha publicado, né? Já tinha falado, que o livro foi publicado de acordo com aquilo que a edição inglesa tinha publicado, ou seja, perfeitamente, uma tradução perfeita, sem modificar nada, tá bom? Tanto que ele vai falar aqui na introdução que foi um pedido da família para que a editora publicasse de acordo com como está o original. Então isso aqui é muito interessante. Eu gostaria de ler aqui uma boa parte da introdução, que o neto do Dr. Martyn Lloyd-Jones escreve, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: em um pequeno cemitério da igreja no centro do país de Gales, fora da cidade de Newcastle, fica um túmulo simples. Nele estão escritas as palavras Martyn Lloyd-Jones, 1899 a 1981, porque eu decidi não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo e esse crucificado. A igreja vizinha foi outrora a congregação de Evan Phillips, o avô de sua esposa Beta. Tal igreja havia visto o avivamento, o grande derramamento do Espírito Santo com poder, no famoso avivamento do país de Gales, de 1904 a 1905. Pareceu-me apropriado que meu avô tivesse escolhido ser enterrado ali, porque aquele lugar tinha uma ligação tão íntima com a paixão que ele mantinha em todo o seu ministério. A paixão pelo avivamento, a visitação do Espírito Santo sobre o povo de Deus, a igreja, e a partir do seu estudo das Escrituras, ele sentiu que somente se as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo, como no livro de Atos, que o poder da mensagem de Jesus Cristo crucificado seria visto na terra. Olha que interessante, viu? Meu avô, ou o doutor, como era chamado pelos cristãos evangélicos de todo o mundo, foi um dos principais responsáveis pela ressurreição no interesse pela doutrina reformada na Grã-Bretanha depois da guerra. Com suas ênfases na sólida pregação expositiva e na confiança no poder soberano de Deus, grande parte desse interesse renovado surgiu de uma leitura dos grandes puritanos britânicos do século XVII e de pregadores do século XVIII, como Jonathan Edwards. Deve-se dizer que meu avô sempre insistiu que ele era um calvinista bíblico e nunca um sistemático, certo? Olha como é interessante, calvinista bíblico. Numa época em que o evangelicalismo inglês se tornava um tanto frágiles, com medo tanto da doutrina quanto do intelecto, e essa mudança veio como um sopro de ar fresco. Mas depois de alguns anos, o doutor percebeu que muitos deles haviam se tornado seco e árido com suas vidas enquanto cristãos. Embora sua doutrina fosse sólida, seu dia a dia carecia do fogo e do senso de presença do Espírito Santo que deve estar presente na vida do cristão. Então isso aqui é a colocação que o neto do Dr. Martyn Lloyd-Jones faz sobre esta obra, tá bom? Isso aqui é muito interessante porque dentro desta obra, Dr. Martyn Lloyd-Jones ele vai fazer uma crítica
E essa crítica vai para por dois ramos de pensamentos que se bate, né? Que é o pensamento reformado, calvinista, boa parte deles, ou quase todos eles, são sensacionistas, né? Não crerem na continuidade dos dons. E a outra parte é os pentecostais, tá bom? Então o Dr. Marley Jones ele faz essa crítica das duas partes, né? Primeira crítica sobre os reformados ele faz porque os reformados eles se ligam muito, segundo Marley Jones, eles se ligam muito no estudo, na academia, nos debates filosóficos e esquece da vida prática, né? Da vivência do Espírito Santo, na vivência da palavra, na piedade do dia a dia, ou seja, são um pouco secos, né? Por conta de somente estar debaixo da letra, né? Vamos dizer assim, dos estudos e nada da vida prática da sua piedade, ou seja, transformar a palavra no sentido mais vivenciado. E a crítica que ele faz dos pentecostais, que é uma crítica que eu também faço, e sou pentecostal, é a crítica de que, para um lado, né, já que os reformados estuda muito e esquece da presença, por outro lado, os pentecostais querem muito vivenciar a presença, muito mesmo a presença, né, a vida mística, e esquece dos estudos, esquece da leitura da palavra. Então fica um movimento sem estrutura bíblica. Então esses dois lados que são extremistas, né, aqueles que são muito estudiosos esquecem da presença, e aqueles que são muito da presença e esquecem dos estudos, eles acabam falhando, eles acabam negando aquilo que o Evangelho está ensinando. Então, isso é uma visão muito interessante do Dr. Marley Jones, muito interessante. Outra questão que eu já falei aqui é que ele confessa que ele mudou. Logo no começo ele confessa que ele mudou. Um pensamento que ele tinha antes, que era um pensamento que ele não era a favor ou não acreditava no batismo posterior à convenção, quando a pessoa se convertia posterior, mas depois de um tempo ele resolveu mudar. E isso ele escreveu algumas obras, né, que havia essa mudança, havia essa necessidade. Por exemplo, um livro que eu tenho aqui, Avivamento, ele fala da importância do Espírito Santo, do avivamento, da emoção do Espírito Santo na vida de um cristão. Então isso ele ganha muito ponto mesmo porque ele foi sincero. Ele disse que não acreditava e depois mudou e passou a acreditar. Só que no meio termo dessa mudança, ele escreveu essa obra. Só que essa obra, na mente dele, ia ser tão impactante na área reformada, ia surgir muitos debates, ia surgir muitas confusão. Então ele fez o seguinte, ele pediu para que a família dele, juntamente com a editora dele lá nos Estados Unidos, só publicasse o livro depois da sua morte. E foi onde isso aconteceu, depois que ele morreu, é que a família publicou esse livro, tá bom? Porque ele sabia que iria ter um debate muito grande, algumas pessoas não iriam, entre aspas, respeitar a posição dele, e ele não queria ter o final da sua vida, vamos dizer assim, um pouco chateado com algumas pessoas. Eu acredito que seja amigos dele próximo, que ele pensaria que eles não iriam aceitar esse pensamento dele e esse decreto, né, vamos dizer assim, que ele faz desse livro. Então, dentro dessa visão, o Dr. Marley Jones ele vai traçar a importância do batismo no Espírito Santo, que é a importância que nós pentecostais falamos, que é o recebimento de poder para a vida missionária, para a vida do obreiro. Isso nós acreditamos piamente, tá bom? Ele também não diz claramente que a evidência do batismo seja o dom de línguas, certo? Ele diz que a evidência do batismo tem que haver uma evidência do batismo. Pode ser uma profecia, o dom de profecia, pode ser sim a línguas estranhas, como pode ser qualquer outro dom do Espírito Santo. Então qualquer outro dom pode trazer uma testificação que a pessoa foi batizada. Então necessita de uma testificação. Isso é que ele deixa claro. Necessita sim de uma testificação, que é a expressão do Espírito Santo na vida das pessoas. Aí ele vai apresentar Atos 2, ele vai apresentar Atos 8, como também houve sim ali em Atos 8 uma evidência, tanto que Simão Mágico, ele ficou tão encantado que pediu para que Pedro orasse por ele, né? Ele pagava para receber aquele mesmo dom, tá certo?
Aí Atos 9, ele vai falar um pouco disso, Cornélio, né, em Atos 10 e 11, Mark Lloyd Jones vai traçar também essa área sobre o Cornélio. E o mais interessante aqui também é que Martyn Lloyd-Jones ele não apoia a visão de alguns teólogos, eu vou dizer assim, eu vou dizer o nome, por exemplo, a questão mesmo de John Stott, né, vamos se dizer assim, que acredita, né, Stott acreditava que os samaritanos ali, que quando Filipe pregou para os samaritanos, e depois, né, eles aceitaram a Jesus e tal, aquilo todo foi batizado nas águas e tudo. Aí depois, lá do versículo 14, 15 em diante, Pedro chega mais João, né, e ali pergunta se eles já tinham recebido o Espírito, e eles disseram que não. Então, John Stott acredita que aqueles homens, eles não tinham se convertido de verdade, né, ou então eles tinham se afastado do Evangelho, né, se desviado. E aí, por essa causa, Pedro foi lá e orou por eles, e eles aceitaram Jesus de novo e receberam o batismo no mesmo instante. Mas Lloyd-Jones disse que não. Mas Lloyd-Jones disse que eles eram crentes de verdade, sim. Filipe deixou uma comunidade cristã ali em Samaria, e quando os apóstolos ficaram sabendo, foram até lá e oraram por eles, tá bom? Então isso é uma visão que Martyn Lloyd-Jones tem, que eu também apoio, que nós pentecostais também apoiamos, tá bom? Outra crítica que eu já vi algumas outras pessoas fazerem, outros autores, né, fazerem, ele diz o seguinte, que aquele batismo que foi posterior à convenção só aconteceu porque tinha um propósito. Qual era o propósito? Era de unir os gentios, né, ou os samaritanos, que tinham aquela intriga com os judeus. Então, o Espírito Santo não entrou na vida deles através de Filipe, porque o Espírito Santo esperou para que Pedro fosse, como sendo o cabeça da igreja em Jerusalém, fosse lá e testificasse que o Espírito Santo também tinha aceitado aquele samaritano. Então isso é muito a Bíblia não deixa espaço nenhum para a gente pensar nisso. Isso é mais a questão, mais uma hipótese falha que alguns fazem, alguns críticos fazem, de querer dizer que o Espírito Santo esperou, né? Não existe isso. É tanto que dentro de Atos dos Apóstolos você vai ver que há uma manifestação posterior, e não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. Na vida de Saul, quando o texto vai dizer que quando Saul sai da presença de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. O texto diz, quando ele vira as costas, Deus muda o coração de Saul. Então essa mudança foi que Deus transformou, ou seja, ele se converteu naquele exato momento. O homem que estava caçando ali os animais de seu pai, que não queria saber de trono, de repente Deus vai lá e muda o coração dele. Aí mais na frente, segundo a profecia de Samuel, mais na frente, quando ele encontra algumas pessoas ali, alguns sacerdotes, profetas, na verdade profetas, o texto diz que o Espírito Santo apoderou-se de Saul e ele começou a profetizar. Então veja que o Espírito Santo apodera de Saul depois que Deus muda o coração dele, né? Então isso daí, então no Antigo Testamento, por exemplo, toda manifestação do Espírito Santo havia uma evidência. Alguém profetizava, alguém glorificava, alguém pulava. Então eles entravam no estado de êxtase, tá entendendo? Êxtase no sentido de alegria, eles não ficavam fora de si, né? É êxtase, né? Não ficavam fora de si. Então a presença do Espírito Santo, a sua manifestação, sempre vai ter sim uma manifestação física. Então o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele trabalha dentro desta área, falando sobre a importância do batismo. E também ele vai falar sobre a diferença, né? A diferença entre a visão wesleyana do batismo ser o ápice da santificação, né? A pessoa recebeu o batismo, ela está totalmente santificada. Ele vai fazer essa diferença. Ele disse que o batismo não é santificação, né? Santificação é uma conduta da pessoa do Espírito Santo na vida de um convertido, mas o batismo é algo mais, né? É uma bênção a mais que o Espírito Santo concede, não a todos, né? Nem todos vão receber essa bênção, tá bom? Mas uma boa parte daqueles que recebem essa bênção, que vão receber essa bênção, essas pessoas ele recebem um poder a mais, né? Então é um revestimento a mais de poder, tá bom? Então aqui fica o review de hoje do livro Batismo e os Dons do Espírito Santo, Dr. Martyn Lloyd-Jones. É um livraço, vale a pena você comprar. Editora Carisma, continue publicando livros bons. Eu tenho certeza que cada publicação Editora Carisma tem ganhado espaço aqui no Brasil extraordinário, tá bom? Então, Editora Carisma, se quiser me abençoar, nós estamos aqui, tá certo? Então fica
com esse review de hoje, tá bom? Se inscreve no nosso canal, liga o sininho, tá bom? Curte, comente aqui e até o próximo review.